Capítulo 23. Experiências de quase morte, NDE. Vamos ver juntos o significado da sigla inglesa NDE, Near Death Experience. Descrição na Wikipedia. Normalmente, são fenômenos descritos em geral por indivíduos que retomaram as funções vitais após terem experimentado, devido a graves patologias ou eventos traumáticos, condições que normalmente levam ao óbito, como a parada cardiorrespiratória ou o eletroencefalograma plano, ou por indivíduos que viveram a experiência do coma. Às vezes, as NDE são relatadas também por indivíduos que, mesmo sem nunca terem perdido as funções vitais, correram o risco de morrer, por exemplo, após intervenções cirúrgicas ou graves acidentes. As experiências de quase morte, NDE, foram relatadas por pessoas em todo o mundo. Temos testemunhos de acontecimentos sobre esse tema já desde tempos antigos. Por exemplo, uma imagem de uma pintura representando uma NDE do pintor Hieronymus Bosch, de 1450, 9 de agosto de 1516, mostrada abaixo. Esses eventos aconteceram com pessoas de diferentes religiões, culturas e contextos. Apesar das diferenças culturais, muitas vezes há semelhanças nos relatos, como sensações de paz, encontros com entidades ou parentes falecidos e visões de uma luz intensa. No entanto, a interpretação dessas experiências pode variar de acordo com as crenças pessoais e culturais. Essas experiências frequentemente incluem sensações de paz, encontros com figuras espirituais ou visões de uma luz intensa. A pesquisa sobre esse fenômeno continua, com estudos que buscam entender melhor as causas e os significados dessas experiências. Os neurocientistas sugerem que se trata de sensações subjetivas, resultantes de uma confusão sensorial momentânea após o evento traumático ocorrido. Já aqueles que possuem uma visão mais transcendente da vida ou crenças de natureza religiosa acreditam que a NDE possa ser um sinal de uma vida após a morte. As experiências de quase morte frequentemente incluem alguns elementos comuns. Por exemplo, saída do corpo, a chamada OBE, sensação de paz. Muitas pessoas relatam uma sensação de calma e serenidade. Túnel com luz, uma viagem por um túnel em direção a uma luz intensa. Viajar, a uma velocidade maior que a da luz. Prado Verde, um lindo lugar de primeira chegada. Encontros com falecidos. Visões de entes queridos falecidos. Panorâmica da vida. Uma revisão rápida e vívida da própria vida. Adaptação. Certeza de não querer voltar. Retorno. Retorno ao próprio corpo. Agora examinamos todos os casos descritos acima para ver se alguns deles podem nos ajudar a viver melhor aqui na Terra e a entender melhor quem somos. Saída do corpo. OBE. As experiências fora do corpo, OBE, são um fenômeno em que uma pessoa percebe que sai do próprio corpo físico e o observa de fora. Aqui estão alguns aspectos-chave. Descrição da fase OBE. 1. Sensação de separação. Muitos descrevem uma sensação de desconexão do corpo físico, como se estivessem flutuando acima dele. 2. Perspectiva externa. As pessoas frequentemente relatam ver o próprio corpo de uma perspectiva externa, às vezes de cima. 3. Ambiente ao redor. Pessoas em estado de OBE podem perceber o ambiente ao redor de forma detalhada, às vezes notando coisas que não haviam observado antes. A esse respeito, existem casos particulares, como pessoas cegas de nascença que descreveram perfeitamente tudo o que estava acontecendo na sala de operação durante sua experiência de OBE. Por exemplo, descreveram todos os objetos, suas posições, a aparência dos médicos e outros detalhes sem erro. Em um caso, uma pessoa afirmou ter visto um tênis no telhado do hospital, o que depois se revelou verdadeiro. Além disso, nesta fase, assim como nas fases seguintes, afirmam poder se deslocar e alcançar lugares diferentes apenas com o pensamento. A sensação de OBE
como é relatada por quem experimentou esse evento, é muito importante porque pode confirmar ou fortalecer crenças espirituais e religiosas, oferecendo um senso de conforto sobre a vida após a morte. Também pode servir para uma transformação pessoal, desenvolvendo uma visão mais profunda da vida e das relações. Essas experiências podem aliviar a ansiedade e o medo da morte, trazendo maior serenidade, e oferecem material para estudos científicos, ajudando a explorar a consciência e a natureza humana. As interpretações variam, mas para muitos representam uma oportunidade de explorar e compreender o significado da vida e do além. Sensação de paz. Muitas pessoas relatam uma sensação de calma e serenidade. Essa sensação começa logo na fase OBE e dura por toda a NDE. Túnel com luz. Logo após a fase OBE, algumas pessoas relatam ser atraídas por um túnel de luz intensa, de beleza e intensidade indescritíveis. Essa luz intensa é descrita como diferente da luz que conhecemos e, apesar de sua alta intensidade, não ofusca. Muitas vezes, elas relatam ver presenças espirituais durante o percurso, que poderiam ser anjos da guarda ou outras entidades. Muitos afirmam ver o final do túnel, onde aparece uma luz diferente e muito mais bela. Em vez de... Outras pessoas afirmam ter seguido um caminho diferente, um túnel escuro, relatando ter sido atraídas para ambientes hostis, como pântanos lamacentos ou locais com pouca visibilidade, onde encontraram seres malignos e começaram a sofrer. Aqueles que depois retornaram ao próprio corpo e vivenciaram essa experiência negativa afirmam ter se salvado apenas porque pediram ajuda a Deus e por isso foram retirados desses ambientes. A esse respeito, surge imediatamente a pergunta: quando estamos perdidos e alguns acabam em ambientes terríveis, ainda podem pedir perdão a Deus e, portanto, ser ajudados a passar para o ambiente de luz descrito anteriormente? Ou isso pode acontecer apenas em casos particulares, para indivíduos que não são completamente inimigos de Deus e que, ao retornarem com seu testemunho, podem ajudar a redimir pessoas que, durante a vida terrena, vivem de maneira pecaminosa, como aqueles que retornaram da experiência negativa da NDE? A essa pergunta que nos fazemos, acho que nenhum de nós é capaz de responder. Talvez para esses indivíduos não totalmente considerados perdidos por Deus, tenha sido mostrado o que eles arriscaram e lhes tenha sido dada a possibilidade de se salvar, de acordo com a avaliação de Deus, que pode ter considerado que o pouco de bom que praticaram durante sua vida terrena é mais importante do que todos os seus comportamentos pecaminosos.